E nessa manhã, eu quero falar algo que o Espírito Santo vem tratando comigo há bastante tempo e quero compartilhar com vocês. E através dessa palavra, que possamos resgatar aquilo que está morto em nós através da fé. Amém? Que depois de hoje nós possamos entender e viver milagres em Deus. Amém? Eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quero começar dizendo que não devemos aceitar derrotas achando que é a vontade de Deus. Não devemos aceitar doenças, miséria, achando que é a vontade de Deus. Amém? Não devemos estar inseridos em um sofrimento achando que é a vontade de Deus. Porque Jesus, ele conquistou algo extraordinário por nós na cruz. E hoje a gente vai relembrar quem somos em Deus, como fomos criados. Amém? E o que Jesus conquistou, mesmo o pecado entrando no mundo. Hoje vamos ter convicções, sair daqui convictos. Que mesmo o pecado entrando no mundo, o Senhor Jesus venceu tudo por nós. Amém? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o que me chama a atenção no versículo 26 é que fala assim, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. E semelhança diz o mesmo tipo e qualidade de Deus. E foi com essa essência que Deus nos criou. Do mesmo tipo e de qualidade de Deus. Aleluia. Isso é grandioso, amados. Muitas vezes, hoje em dia, a gente vê muitas coisas que chegam a nos tocar e querer impactar a nossa personalidade e dizer que não é desse jeito, que a gente não está bem, que a gente não está bem assim. Mas Deus, ele nos criou do mesmo tipo e qualidade de Deus. E se a gente viver na palavra, grandes coisas a gente ganha com isso. Grandes coisas. Fomos chamados para viver dominando a terra. Aleluia. E não por debaixo de opressões, mas para viver dominando a terra. Claro que no mundo a gente tem, problemas, a gente enfrenta coisas. O próprio Jesus disse isso. Mas ele nos deu ferramentas grandiosas para vencermos tudo isso na palavra. E a gente tem tão pertinho, o dia inteiro, o tempo inteiro a gente tem acesso à palavra, graças a Deus. Amém? Vamos ler também no Salmos 8, capítulo 4. Amém? Vocês chegaram lá? Diz assim, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o viestes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe pusestes. Amém? O que é o homem, para que dele te lembres? Quem somos nós? Aleluia. E logo embaixo essa resposta vem muito clara. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deus nos deu o seu próprio Filho. Aleluia. Amados, Deus deu o próprio Filho por nós. Aleluia. Qual o valor que nós temos diante de Deus? Você acha que Deus ia dar o único Filho dele por nada? Nós somos grandiosos, amados. Deus nos criou com a mesma semelhança. Somos o mesmo tipo e qualidade de Deus. Aleluia. E mesmo que o pecado tenha entrado no mundo, nós vamos ver que ele deu o Filho dele para nos dar tudo de volta. Aleluia. Para nos dar tudo de volta. Deus é muito bom, muito bom. Amém? E Deus, ele nos criou assim. Só que aí o pecado entrou no mundo e a humanidade perdeu toda essa essência. No capítulo 3 de Gênesis, a gente não vai ler tudo, mas eu vou ler um breve resumo.
quando o pecado entrou no mundo, né, quando Adão e Eva pecaram, a partir desse pecado houve consequências que tirou coisas da humanidade, né? Vieram as consequências. E eu vou ler um breve resumo do que aconteceu. Né? Naquele momento, os olhos de Adão e Eva foram abertos e eles sentiram vergonha. Ao ouvirem a voz de Deus, se esconderam entre as árvores e teve uma perda de comunhão com Deus. Isso é muito sério. Imagina não poder orar, não poder se conectar com o Pai, não poder sentir. Queridos, isso é muito triste. Adão, ele teve medo de ouvir a voz de Deus. Já pensou? Ter medo de ouvir a voz de Deus. Né? E Adão, ele se acovardou. E ele joga toda a culpa do pecado sobre Eva. E aí entra a inimizade no mundo. Dor e sofrimento passaram a fazer parte das suas vidas. A partir daquele momento, todo sustento, ele não era mais provido por ele. Ele tinha que, com seu próprio suor, regar a terra para poder ter o seu sustento. E por causa dessa desobediência, a terra e o homem foram colocados debaixo da maldição. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, eu peço que você anote para ler em casa, que é muito bom a gente praticar o pós-culto. Você vai ver o que é viver embaixo da maldição da lei, mais detalhadamente. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas você leia em casa, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15. Amém? E aí, em Romanos, capítulo 10 e 4. Aleluia. Por mais que o diabo tenha tentado tirar de nós, aleluia, mas aí nasceu Jesus. Aleluia. Nasceu Jesus, o nosso Redentor. Aleluia. Eu não consigo falar de Jesus sem me emocionar, porque Jesus nasceu, o nosso Redentor. E em Romanos 10, 4, fala assim, porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. Diga, é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Aleluia. O fim da lei é Cristo. Aleluia. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E aí, Jesus conquistou algo na cruz extraordinário por nós. E não podemos esquecer nunca disso. E é aqui que eu quero frisar essa mensagem hoje. Amados, o que Jesus conquistou na cruz, nós não podemos desprezar de forma alguma com as nossas atitudes. Não podemos, porque é dar as costas ao que Jesus fez. Amém? E é isso que hoje nós vamos relembrar, de coisas que não podemos nunca fazer e desprezar o que Jesus fez por nós. Amém? Em 1 Pedro 3 e 18. Diz assim, 1 Pedro 3 e 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Amém? É isso que Deus nos tornou. Jesus nos tornou, nos garantiu isso. Somos vivificados no Espírito, meus irmãos. Você pode se alegrar com isso? Dar um glória a Deus? Amém? Somos vivificados no Espírito. Aleluia. Pois Jesus Cristo, Ele morreu. E foi uma única vez. Uma única vez Ele chegou. Aleluia. Foi ao inferno. Aleluia. Tomou a chave, o controle do mundo. Aleluia. Para nos dar vida eterna. Ele venceu a morte espiritual por nós. Aleluia. Isso é muito grandioso. Aleluia. Você não pode nunca, nunca, nunca virar as costas para essa condição. Nunca. Nós temos a vida eterna. Aleluia. Isso é grandioso demais, demais. Temos a vida eterna. Aleluia. Ele foi lá. É lindo isso. Pois também Cristo morreu uma única vez. Guarda essa convicção no seu coração. Jesus morreu uma única vez. Uma única vez. Aleluia. O justo por todos nós injustos. Para conduzir-vos a Deus. Morto na carne somos. Mas somos vivificados pelo Espírito. Aleluia. Somos vivificados pelo Espírito.
A nossa essência de criação, nós somos do mesmo tipo de Deus. E mesmo o diabo tentando roubar aquilo que é nosso, Jesus foi lá e colocou um fim. Aleluia. E mesmo tipo e qualidade de Deus, que temos essas convicções, nós fomos criados com o mesmo tipo e qualidade de Deus. E Jesus foi lá e temos a vida eterna. Através da vida de Jesus, a morte espiritual foi vencida, amados. Nós temos vida eterna. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aleluia. Você já ouviu aquelas pessoas que pensam que nunca vai conseguir nada? Que nunca vai poder ter nada? Que tudo é difícil? Para comprar uma roupa é difícil, para ter um sapato é difícil, para conseguir um carro é difícil, sabe? Mas sabia que em Deus nós somos ricos? Sabia que Jesus nos tornou ricos? Amém? Eu não estou falando de, às vezes não é nem o bem material em si, mas é a forma que nós nos comportamos. Amém? Às vezes a gente se comporta como se a gente fosse pobre, queridos. Só que lá na cruz, em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, fala assim, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Nós somos ricos. Amém? Amém? Não é em bens materiais, mas é na mentalidade. Você já chegou numa casa bem humilde, com tudo organizado, tudo limpo, que uma casa de um rico, com uma mansão gigantesca, talvez não tenha a limpeza e a organização que aquela casa tem. É a mentalidade. Somos ricos em Cristo Jesus. Amém? A partir de hoje, não pense mais, que nós possamos não pensar mais, ter pensamentos de misérias, porque não somos miseráveis. Aleluia, nós somos ricos. Amém? Aleluia! Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Outra coisa que Jesus conquistou por nós. Amém? Aleluia! Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Amém, irmão? A partir de hoje, quando uma doença, algo quiser te alcançar, alguma enfermidade quiser te alcançar, você precisa confessar. Através das chagas de Jesus, eu sou sarado. Ele já conquistou por nós. Se a gente prestar atenção, a gente crê em Cristo, crê na salvação, a primeira parte desse versículo, mas muitas vezes a gente despreza a última parte e ignora que fomos sarados. Amém? Mas a partir de hoje, o que você está sentindo, se é ansiedade, se é angústia, se é depressão, se é uma dor física, neste momento, nós fomos sarados. Amém? E temos que confessar o tempo inteiro. Essa palavra é para ser usada e confessada o tempo inteiro. Aleluia. Eu fui criado igual, a mesma imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Na minha casa não tem miséria, no meu corpo não tem doença, não tem. Eu não posso desprezar Jesus, ele não foi lá, não sofreu tudo aquilo em vão. Não pode. Muitas vezes a gente tem essa posição. Menosprezar o que Jesus fez. Às vezes não só é vir para a igreja, não só é ajudar o irmão, às vezes em atitudes comuns do dia a dia, a gente menospreza o que Jesus fez. Às vezes uma dor de cabeça que está no decorrer do dia, a gente menospreza o que Jesus fez. Eu sou sarado, eu sou curado. As chagas de que Jesus sofreu, aleluia, não foi em vão. Não foi em vão. Confesse a palavra. Confesse a palavra. Essa palavra tem muito poder. Muito. O que Jesus fez na cruz não foi em vão. Somos sarados. Aleluia. Somos ricos. Aleluia. Somos vivificados no Espírito. Temos vida eterna. Nós não tememos a morte. Somos um povo que não tememos a morte. Não tememos a morte. Aleluia. Temos a vida eterna, Jesus já garantiu, é nosso. Porque muitas vezes a gente não usa, a gente despreza, e aí fica um problema gigantesco na família, na vida profissional. Aleluia.
nós fomos chamados para dominar essa terra. Aleluia! Fomos chamados para dominar e tem que ser dominado. A gente tem que assumir essa posição. Aleluia! Dificuldades, elas vão existir. Vão existir. Eu louvo a Deus por essa palavra. Aleluia! Eu vou pedir para a projeção colocar uma imagem aqui. Em 2017, comecinho de 2017. Aleluia! Através da palavra, vivemos algo extraordinário na nossa casa. Amém? Em 2017, eu descobri que estava grávida. No comecinho do mês. E aí, no mesmo dia que eu fiz o exame de sangue, que eu descobri à tarde, eu recebi esse diagnóstico. Aborto retido. Com ausência de batimentos cardíacos. E no dia que eu cheguei para fazer o exame, eu trabalhava num laboratório, eu tinha certa intimidade com os médicos que trabalhavam lá. E eu recebi esse diagnóstico. E a médica falou assim para mim: Ábida, faz tempo que você abortou, porque não tem mais formato de feto. A gente não sabe quanto tempo você está com esse aborto. E aí você precisa entrar em contato com o seu ginecologista o mais rápido possível, porque pode desenvolver um processo infeccioso, porque a gente não sabe o tempo que faz. E aí eu fiquei com esse diagnóstico. E compartilhando com algumas pessoas, eu ouvi muito essa frase. Assim, é a vontade de Deus. Temos que aceitar a vontade de Deus. Não, querido. Essa não é a vontade de Deus, que passamos por problemas. Não é. O problema aqui era gigantesco aos meus olhos. Gigantesco. Eu ia fazer o quê? Fiquei com esse diagnóstico. E as pessoas? Você tem que ser forte. Já ouviu isso muitas vezes? Você tem que ser forte. Ao invés de dizer, vamos orar, porque Jesus conquistou, aleluia, lá na cruz, vamos orar. Não, você escuta assim, você tem que ser forte. É a vontade de Deus. Vamos aceitar a vontade de Deus. E eu me deparava o tempo todo com essa frase. E aí eu fui para casa, a gente passou no médico no final da tarde, e ele fez assim: Ábida, você é muito nova, a gente não vai fazer curetagem, que é para retirar, né? Você vai para casa, vamos esperar que o seu corpo vai expulsar. A gente não pode submeter você a esse procedimento, porque tem os riscos, vamos esperar mais um pouco. E eu fui para casa. E aí eu comecei a viver o extraordinário de Deus. Porque assim, eu fiquei em casa e essas palavras chegando, né? Palavras chegando muito forte, o tempo inteiro. E eu resolvi me posicionar em oração em um determinado tempo. Eu acho que eu passei uns 3 dias tentando digerir tudo, ao invés de ter corrido para orar. Fiquei tentando digerir o problema. Mas veja só, não se posicionar em oração a Deus pode tirar de nós de vivermos grandes milagres. Aleluia. E hoje queremos, o Espírito Santo quer resgatar em você aquilo que está morto. Em fé. Aleluia. Porque sabemos o que Jesus conquistou por nós. Ele já conquistou. Amém? Ele já conquistou. E vamos viver uma vida de milagres com essa convicção. Aleluia. Em Filipenses 4, versículo 6. Versículo 5, vamos ler a partir do 5. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Você não está só. Perto está o Senhor. Ele não ia conquistar tudo da cruz e nos deixar só. Não. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, o 6, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Porque, quando a gente faz isso, vê o 7 o que diz. E a paz de Deus. Não é o que você quer. Não está dizendo aqui, é o que Ábida quer fazer. É não. Quando a gente leva para Deus, é a paz.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, a sua semana como foi, as dificuldades. Leva para Deus. Pai, ó, aconteceu isso, assim, 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 assim. Leva tudo, conta tudo para Ele, tudo. Aleluia. Porque por mais que não aconteça as coisas como a gente quer, por mais que não aconteça, se você se posicionar da forma que a palavra manda, a paz, ela vai habitar dentro de você. Amém? E essa paz, ela vai exceder todo entendimento. Todo entendimento. Vai guardar o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seu coração vai estar guardado, queridos. Aleluia. E a paz, ela vai habitar em você. Amém? Podemos estar no mais profundo problema, no mais intenso, aos nossos olhos. Meu Deus, perto está o Senhor. Ele não vai se afastar de você. Nunca. Ele está perto, muito perto. Ele habita dentro de você. Aleluia. Aleluia, fomos criados de maneira extraordinária. Sabe quando Deus nos criou? Ele disse, é muito bom. Ele criou tudo no mundo, tudo, tudo, tudo. E Ele dizia sempre, é bom, é bom, é bom. Mas quando Ele nos criou, Ele disse, é muito bom. É muito bom. E Ele está perto. Ele não fez essa criação grandiosa para se afastar. O inimigo até tentou. Aleluia. Muitas vezes a gente, quando vivemos em pecado, uma vida de pecado, a gente pode até se afastar do Senhor. Que a única condição que nos afasta de Deus é termos uma vida de pecado. Mas quando vivemos conforme a palavra, porque a palavra diz que podemos pecar e correr para o perdão. Correr, se arrepender, pedir perdão. Não estamos livres disso. Não estamos. Aleluia. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado. Temos como exemplo isso. E o que Ele fez? Ele poderia ter dado as costas para o diabo lá no deserto. Ó, dar as costas e ir embora. Ele enfrentou. Aleluia. E é isso que temos que fazer, enfrentar na palavra. O Senhor Jesus, ele falou a palavra o tempo inteiro para o diabo. E é isso que temos que fazer. Amém? E aí, aconteceu que eu fiquei em casa de repouso, o médico, ó, Ábida, vai para casa, fica de repouso. Eu recebi um potinho de formol que eu nunca vou esquecer. E o médico disse assim, se você, ele é um médico amigo meu, ele fez assim, ó, se você conseguir expelir, você tenta pegar o feto nesse potinho, que aí a gente vai mandar para análise. E cada cólica que eu sentia, eu ia devagarinho para o banheiro. E aí eu fiz assim, chegou uma quinta-feira, era uma quinta-feira, esse dia eu nunca vou esquecer. E aí José saiu para trabalhar, eu fiquei sozinha, botei uns louvores para ouvir na televisão, porque Deus opera através do louvor. Você não pode nunca desprezar quando o louvor está ministrando aqui, porque Deus, ele também opera. Amém? E eu fiquei lá. Eu disse, ó, José saiu para trabalhar bem cedinho. E eu disse, agora eu vou orar. Agora eu vou me posicionar em oração. E eu lembro que eu ajoelhei bem devagarinho, eu estava sangrando muito, muito. E eu ajoelhei na cama, botei o louvor para tocar, uns louvores aleatórios. E fiquei lá, orando. E eu lembro que minha oração foi curta, porque eu estava com muita dor. E eu disse assim, o Senhor disse duas coisas para ele. Disse assim, Senhor, que eu seja forte. Que eu seja forte. Me dê força e sabedoria para eu enfrentar essa situação. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode devolver a vida para esse meu filho que está nesse ventre. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Está doendo, é difícil, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. E aí eu me sentei na cama bem devagarinho.
E na hora que eu estava sentada na cama, que eu tinha terminado a oração, um louvor bem baixinho, estava tocando um louvor que dizia assim, ó, deixa eu ler para vocês. Hoje, Deus faz um milagre. Eu não vou cantar porque não tem condições, mas eu vou ler. Hoje, Deus faz um milagre. Vai nascer o teu Samuel. Tua bênção está chegando. Deus responde, Ele é fiel. Hoje Deus faz um milagre, vai nascer o teu Samuel. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será amanhã. A sua fé não é vã. Ela está no Senhor. Ele cumpre as suas promessas e responde às orações. Ainda hoje, não demora, Ele atende o teu clamor. Aleluia! Aleluia! Ele atende o nosso clamor. Aleluia! E diz assim, ó, veja o teu milagre se realizar. Chore, faça como Ana. Deus vai trabalhar. O teu pão e peixe vão se multiplicar. O teu Samuel irá nascer. É só acreditar. Aleluia! Creia no milagre, creia. Creia, caminhe por cima das águas, suba no telhado para ser curado. E se preciso for, mergulhe 7 vezes no rio e creia no Senhor. Tome posse da vitória. Está chegando agora, Deus está curando, se manifestando. Aleluia! Entendeu o poder da palavra? Quando a gente segue ela nos mínimos detalhes, nós temos ela nas nossas mãos, para qualquer hora e situação. Você pode vencer a morte carnal, você pode vencer. Porque a palavra, ele não vai descumprir a palavra dele, não vai. Ele não vai desfazer o que ele fez na cruz. Não vai. Aleluia, aleluia. E naquela hora, o pé da minha barriga começou a queimar. Queimava. Aleluia. Mas, lembra que as coisas podem não acontecer da nossa forma, do jeito que a gente pensa? Não é. Não acontece do nosso jeito. Não acontece. E eu continuei sangrando e sentindo dor. Muitas dores. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que o Senhor tem para mim? Aleluia. Eu fiquei com uma palavra. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de mim. Perto de mim. Por isso que não podemos deixar dar as costas para a palavra. Temos que ter ela cravada aqui, ó. E a partir de hoje você vai dizer, eu sou imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Ele me criou. Eu sou sarado, eu sou curado, eu tenho vida eterna, eu não sou miserável, essa condição não é para mim, o meu armário tem que estar cheio. Aleluia! As coisas têm que acontecer, elas vão acontecer quando a gente se posiciona na palavra. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o teu nome, perto está o Senhor. Perto está o Senhor, amados. Aleluia. E aí eu continuei, na mesma condição. Quando foi na outra semana, o médico entrou em contato comigo. Abda, e aí? O que aconteceu? Eu disse, eu estou do mesmo jeito. A mesma situação, doutor. Aí ele falou assim, você vai para o hospital amanhã, para a emergência. Tem um médico lá, amigo, que vai te receber. Eu vou passar todo o teu caso para ele, ele já vai estar ciente e ele vai fazer o procedimento para a gente seguir com a curetagem. Assim eu fiz. Fomos eu e José, e eu tenho essa sensação até hoje, porque as coisas que Deus faz, Ele deixa coisas cravadas em nós para a gente entender que Ele é Deus. A sensação que eu tenho quando eu falo é a mesma para entender de onde Ele nos tirou. Do poder que Ele tem. Amém? E aí eu fui.
quando eu entrei no hospital, numa urgência obstétrica. As mulheres tudo com a barriga desse tamanho, não conseguia nem levantar. E eu estava ali naquela condição, vivendo um luto. E eu dizia, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Chorando e dizia, perto está o Senhor. Ecoava dentro de mim, o meu milagre vai nascer. O meu milagre vai nascer. Algo vai acontecer. Eu não sei como é, mas o meu milagre vai acontecer. Aleluia! É grandioso. Você pode estar passando, é doloroso, dói, mas perto está o Senhor. Aleluia! Doía muito. Minha alma doía. E eu dizia assim, eu sempre cresci na igreja e eu sempre ouvi a tua palavra. E eu sei que o Senhor vai fazer. Essa condição não é minha, eu não aceito isso. Eu lembro que quando eu estava lá em casa, eu morava num apartamento bem pequenininho. Lembra, os seus pão e peixe vão se multiplicar? Veio tudo junto. Eu morava num apartamento bem pequenininho e do lado uma criança chorava o dia inteiro. Não tinha criança no condomínio. Não tinha. Mas nesse dia, nessa condição, eu escutava choro de criança o dia inteiro. E teve um dia que José chegou e disse assim, me tira daqui que eu não aguento ver essa criança chorando. Eu, na condição, vivendo um aborto, eu não queria, não planejava ter filho, eu estava no último período da faculdade. Estagiando, fazendo TCC, uma correria. E eu disse assim, José, me tira daqui, que essa criança está chorando o dia inteiro, me tira daqui. Eu lembro que José ficou dando volta comigo dentro do carro, no bairro, foi por Boa Viagem. Eu lembro que eu dormi, porque eu não dormia, que eu ficava tensa com um potinho de formol. O inimigo, ele prega coisas, sabia? Para nos desestabilizar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ficava lá, ó, na minha frente. A palavra e o pote de formol. A palavra e o pote de formol. E aí? O que você fica? Com o que Deus te deu ou o que o inimigo está colocando na tua visão? E eu continuei lá. E a gente foi. Eu entrei no hospital com José, um monte de mulher grávida. Eu lembro até hoje do rosto de uma mulher que saiu com a família dela, com um bebê conforto, assim, ó, e a bebê. E eu disse, eu vou viver isso. Eu não vou perder esse filho. Eu vou viver isso. Aleluia. Doeu ver. E eu disse, eu não aceito essa condição, Senhor. Eu não aceito. Aleluia, eu não aceito essa condição. Não aceito, eu vou viver. Todo mundo, as pessoas mais próximas a mim já sabiam o que tinha acontecido. As amigas da faculdade já sabiam que eu tinha perdido o bebê. Todo mundo já sabia. Na verdade, eu não anunciei uma gravidez, eu anunciei um aborto, porque acho que em menos de 4 horas, o que a gente recebeu foi o diagnóstico de aborto. Então, assim, todo mundo já sabia o que eu estava passando. E eu pedi oração a algumas pessoas. E aí, eu cheguei lá. Quando eu cheguei, a recepcionista fez assim, eu falei, ó, o médico tal e tal. A recepcionista fez assim, olha, ele subiu para um parto de emergência. E a gente só tem tal médico. Eu disse, eu quero ser atendido, que eu quero sair logo dessa recepção. É muita mulher grávida aqui. Eu não aguento ficar vendo. Aí ela fez assim, então tá bom, você vai entrar agora. Ela já vai estar te esperando, e aí eu fiz a ficha rapidinho e a gente entrou. Quando a gente entrou, a médica fez assim, olha, Abda, aborto no Brasil é ilegal, então eu preciso ter um respaldo do dia. Preciso ter uma ultrassom do dia. Meu exame fazia, acho que tinha uns 7 dias que eu tinha feito uma ultrassom. Eu disse, está certo, vou fazer. José ficou na sala e eu fui sozinha com o maqueiro fazer o exame. Antes de fazer todo o procedimento, né? Porque tem que injetar uma medicação, esperar o colo do útero dilatar. E quem passa por aborto, que não há expulsão espontânea, você tem que passar... É como se você passasse por um parto mesmo, porque tem que dilatar o colo do útero e você tem que esperar as contrações para poder acontecer. E o médico ele tinha me alertado disso. Ó, é doloroso, mas a gente vai estar lá.
Ele disse, eu não vou poder estar de manhã, mas à tarde eu chego. Então, o meu amigo vai te receber, vai fazer tudo, e à tarde eu chego e te levo para o bloco cirúrgico. E aí o médico dele não pôde me atender, e aí a médica fez assim, vamos fazer o exame. E eu fui sozinha fazer o exame. E a minha mãe tinha me ligado poucas horas antes e tinha dito assim, não faça a curetagem sem fazer um novo exame. Peça para fazer um novo exame. Eu não cheguei nem a pedir. A médica pediu logo para fazer um novo exame e eu fui sozinha. Fui orando e fui. Quando eu cheguei na sala, tinha uma auxiliar do médico que trabalhava comigo num outro serviço. Eu sou da saúde, eu sou enfermeira, aí a gente acaba conhecendo todo mundo. E aí ela trabalhava num outro serviço comigo e estava lá auxiliando o médico naquele dia. Aí eu fiz o exame, o médico fez assim, cadê o seu exame anterior? Eu disse, está na bolsa, doutor. Aí a minha amiga pegou na bolsa e mostrou para ele. Aí ele disse assim, só um instante que eu vou chamar outro médico. Aí eu já achei estranho. Aí ele voltou com outro médico. Aí o médico fez assim, é isso mesmo. Aí eu, é isso o quê, doutor? Aí ele aumentou o sonzinho. E o coração de Júlia, tá. Forte, 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 forte. E eu comecei a dizer, Senhor! Senhor! Gritava muito, Senhor! Senhor! E o médico pegou pelas minhas duas mãos, assim, me levantou e fez assim, vá para casa, curtir a sua gravidez, porque a medicina não explica Deus! Aleluia! Aleluia! O que é que está morto em você hoje? O quê? Ora. Leva para Deus. Tudo. Senhor, Senhor, que grandiosidade é essa? Na hora eu testificava o tempo inteiro. Que grandiosidade é essa? Eu sou tão pequena. Aleluia, e o Senhor me vê. Aleluia. Talvez o que você esteja pedindo não seja exatamente aquilo que é bom para você. Aleluia. E eu imaginava que ali, uau, vou para casa, curtir a gravidez, comprar tudo do bom e do melhor. O bolso de José. Uau, uau. Não, queridos. Tem coisa que Deus faz para deixar cravado em você. Ele é Deus. Jesus conquistou na cruz, Ele é Deus. Aleluia. Não fique nesse posicionamento perdendo aquilo que Deus tem para você. Não fique, Ele é Deus. Aleluia. Não viva uma vida de pecado, escravizado no mundo, vivendo miséria, sofrimento, aquele pouquinho, problemas, confusão. Ele é a salvação, vida eterna. Não fique passando por humilhação, que isso não é para você. Você não foi criado para ser humilhado. Você não foi criado para estar vivendo dores, escravidão, sendo escravo do pecado. Não, não, não. Jesus é a salvação. Você, se praticar essa palavra, abandonar tudo e praticar essa palavra, você vence a morte, vence a depressão, vence a ansiedade, pobreza, corrupção, vence tudo na palavra, ainda vai morar no céu. Aleluia. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que reinar. Reis e sacerdote nós somos, aleluia. Espírito de reis e sacerdote, aleluia, aleluia. E aí eu voltei para o médico agora vamos lá, fazer exames. E tá, fazer exame. Uma imagem,
uma formação chamada Generic Bump. Eu não sei se pronuncia bem assim, mas os médicos chamavam de BUP. Só. E aí, os exames caros, não tinha convênio, o convênio não cobria. E a gente pagava essas ultrassons. E aí eu fazia uma ultrassom toda semana. Toda semana. E aí, na primeira ultrassom, o médico fez, eu tenho um amigo que é especialista em medicina fetal, vamos ser acompanhados, vamos para ele. E aí a gente vai vendo como faz, que essas ultrassons. É um pouco caro lá, mas a gente vai vendo. E aí Deus provê tudo, lembra? Pão e peixe vão se multiplicar, a provisão vai chegar. Aleluia, tudo chegava, tudo chegava. Aleluia, eu tinha acabado de ser demitida, o emprego, sabe o que aconteceu? Eu fui readmitida. Uau, eu fui readmitida na empresa. Fui demitida, tchau, daqui a pouco, oi, eu estou de volta. Oi, eu estou de volta. E Deus faz assim. E quem é que justifica? A lei começou a trabalhar ao meu favor. Coisas não foram fáceis, querido. Perseguição, passei muita, mas perto estava o Senhor. E eu confiei. Deus vai nascer, o Samuel vai nascer. E eu fui, primeiro ultrassom com esse médico especialista. Foi eu, minha mãe, meu pai, José tinha um compromisso de trabalho. Eu disse, vá, que eu vou, com meus pais. Eles vieram, a gente foi. Quando chegou lá, o médico fez assim. Ele dava aula, então, às vezes, eu ia para esse lugar para não pagar no consultório. Ele abria essa sessão e eu ia para esse lugar. E aí os alunos dele todos viam, e ele chamou todo mundo e fez assim. Essa alteração, ela é muito rara. Nas escrituras, na medicina, só tem um registro. Então, venham ver que talvez isso aqui seja a única coisa, a última vez que vocês vejam. E aí os estudantes ficavam tudo ao redor. E ele fez o exame. Quando terminou, ele disse assim para minha mãe. Vó, não faça enxoval. Não deixe ela fazer. Não deixe ela pesquisar nada sobre na internet. Porque na escritura só tem um. E 24 horas depois que o bebê nasceu, o bebê morreu. Não tem. E eu, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Porque tem coisa, né, que soa loucura, né? E eu, perto está o Senhor. Dentro de mim, o tempo todo. E aí ele disse para minha mãe, e disse assim para mim, promete que não vai pesquisar, e a gente vai acompanhar você de perto, toda semana. Mas não crie expectativas. Eu tenho que falar, porque eu sou médico, esse é o meu papel. Não crie expectativas. Porque se for até o final, o bebê não sobrevive. Não vai ter o cérebro formado, não vai ter. E aí, eu fiquei com aquilo ali. Quando foi, com 16 semanas, eu descobri que era uma menina. Saí do consultório, fui direto para o shopping. Comprei um monte de roupa. Comprei um quadrado todo rosa, a coisa mais linda do mundo. Até hoje eu tenho, esperando o próximo. Mas tudo lá. Comprei tudo. Sabia que vai ter situação, que vai se apresentar e você vai ter que ir contrária à situação? As instruções vão chegar dizendo assim, não vai por aí, não faz assim, mas você vai pela palavra, porque você é guiado pela palavra, não pelo que o povo fala. E eu fui, comprei roupa, comprei coisas, fui embora para casa. E aí, toda semana, a mesma coisa. A mesma coisa. O tempo inteiro, a mesma coisa. Várias semanas assim. Quando eu fiz 7 meses de gravidez, o médico fez, vamos liberar você desse acompanhamento mais crítico. Isso não vai passar daí. Você só fica fazendo ultrassom cara, exames caros, e agora vamos estar acompanhando você mais tranquilo. Eu tinha feito uma morfológica, e a morfológica que é para ver se o bebê tem alguma síndrome, se tem alguma malformação, e Júlia lá perfeita. Não teve nada.
Nenhuma alteração, os hemisférios do cérebro, tudo direitinho, coração perfeito, tudo perfeito. Aleluia. E a alteração lá do lado, a imagem. Ficava uma bola do lado assim. E aí eu fui fazendo as coisas, fazendo tudo que tinha que fazer. A empresa botou o José para viajar. E aí tinha umas documentações para resolver, que ele na época fazia mestrado. E um amigo fez assim, eu passo na tua casa e pego e deixo lá na Federal para você não ter que ir. Aí você fica aí tranquilo em casa. Aí eu disse, está certo. Nesse dia estava chovendo muito. Eu fui. Quando eu desci as escadas para entregar a documentação para ele, que eu desci as escadas, levei uma queda. Fraturei o cóccix. Fiquei sem poder fazer nada. Em cima de uma cama, José longe. E aí eu fiquei. Meu pai veio para cuidar de mim. E aí eu fiquei. Fiz o TCC em pé. Porque quando Deus ele dá uma coisa, ele não para a vida de ninguém. Tudo acontece. A palavra é perfeito. Quando Deus ele dá uma coisa, acontece. Aleluia, o louvor pode subir, por favor. Mas acontece, querido. Quando Deus dá uma coisa, entrega. É perfeito. Aleluia. E eu fiz meu TCC, entreguei o TCC, Deus proveu tudo. E eu fraturei o cóccix e fiquei. Só andava no carro, no banco de trás, deitada. Eu senti uma ciatalgia muito forte. A perna formigava. E eu dizia, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não podia tomar medicação, porque a alteração estava presente e os médicos não sabiam o que podia causar. A medicina não dava tratamento para essa condição e eu fiquei com o cóccix fraturado e lá, firme, até o fim. Fui até o fim assim. Aleluia, aleluia. E eu enfrentei, amados. Eu fiz aquilo que Deus colocou para eu fazer, cumprir a minha parte. Aleluia. E que hoje possamos ter essa convicção. Senhor, Tu és o Deus que me fizesse imagem e semelhança. Senhor, Tu conquistou tudo por mim. Lembra? O Senhor venceu a morte espiritual por nós. Ore assim, queridos. Aleluia! O Senhor venceu a miséria por mim na cruz. Aleluia! O Senhor venceu as doenças por mim na cruz. Aleluia! Somos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! E aí, no dia 19 de outubro, aleluia! Aline, coloca para mim, por favor. Nasceu o meu milagre. Aleluia! Viva milagres! Você foi chamado para viver milagres! Não precisou ir para UTI, nasceu perfeita. Tem 5 anos hoje. E vai pregar o Evangelho. Aleluia! Viva milagres! Aleluia! Já vi câncer ser curado, placa de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga
teu coração. Não morreu. Jesus está perto. Ele é a salvação do mundo. Ele é a salvação. Viva milagres! Viva milagres! Viva milagres! Viva milagres! Aleluia! Vivemos milagres! Aleluia! Eu não sou melhor do que você. Nós fomos criados pelo mesmo Criador. Aleluia! Aleluia! Não está morto! Aleluia! O Senhor Jesus está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui. Leve para Deus. Aleluia! Aquilo que está morto dentro de você. Leve para Deus. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia! Abandone a sua vida de pecado. Aleluia! Aleluia! Ele tem nova vida para você. Aleluia! Aleluia! Júlia vive sem nenhuma má formação. Aleluia! É perfeita. Deus que cura, cura, milagres eu verei. Onde mais para não crer? 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 Em João, capítulo 10, aleluia, versículo 7 diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todas as que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os viram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aleluia. O 25 diz assim, ó. Aleluia. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Aleluia. Falam por mim. Ele não mudou. Aleluia. Entre pela porta. Aleluia. Que você sairá e terá pastagem, suprimento, vida nova, salvação. Aleluia. Aleluia. Vida eterna, curas, vivendo milagres. Deus é bom. Aleluia. Vem e vive essa vida. Aleluia. Aleluia. Vem e vive essa vida. Aleluia.